que eu acho que é mais fácil de assistir pelo YouTube, né? Porque pelo Google Drive, às vezes dá um problema, fica meio lento. Então, em breve, essas aulas vão estar no YouTube da escola, né? A escola tem o YouTube agora, uma conta, e a gente vai alimentar, vai colocar todas essas aulas lá, e aí quando você, de repente, estiver perdido, você pode assistir lá, se você quiser ver de novo, pode ver lá, mas aí quando estiver disponível, eu vou avisá-los, tudo bem? Bacana, galera. Então, muito bom dia a todos e a todas. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a essa aula, né, de História 1. Por aqui a gente segue, então, apesar dessa pandemia, dessa coisa horrível, mas a gente segue, né, tentando ensinar, tentando aprender, né, pelas plataformas que nós temos, então, disponíveis para nós, ok? Vamos lá. Então, a gente está falando de Roma Antiga, beleza? Vamos lá, pegando aqui nosso material. E aí, só lembrando um pouquinho que a gente já viu na aula anterior, falamos um pouquinho, né, sobre por que estudar Roma, por que é importante nós vermos esse conteúdo hoje, né? Não só porque ele cai no Enem, cai em outras provas, mas também porque serve para a gente entender um pouco o nosso hoje, bem como também é importante a gente problematizar essa temática, né? Para poder avaliar como que muitas vezes Roma é usada em discursos autoritários, né? Como é que se utiliza, se cria uma memória para se exaltar, né, regimes autoritários. A gente falou um pouquinho disso na aula passada. Falamos da localização, do povoamento de Roma, né, da Itália, falamos sobre a origem lendária, a história dos gêmeos, Rômulo e Remo, né? Se não me engano, teve até alguém que falou de um livro, e aí, se alguém falou de um livro, né, que fala um pouquinho sobre irmãs gêmeas também, né, se não me engano, na aula passada, e aí para a gente perceber, então, né, que temos uma origem lendária, que serve também para legitimar depois o discurso de expansão territorial romana, de dominação de Roma sobre outros povos, tá? Deixa eu ver, cadê? Falamos sobre o período, falamos, né, que Roma se divide em três momentos da história: a monarquia, a república e o império, beleza? A monarquia é o primeiro momento dessa história de Roma, e a gente comentou na aula passada, que é quando nós temos a organização social de Roma, né, que é a organização clássica, patrícios, plebeus e tudo mais, e quando também Roma ela começa a se urbanizar, né, graças aos etruscos. Falamos da sociedade, sobre a política, e aí falamos sobre a república, né? Falamos, por exemplo, que a república, ela vai se diferenciar por quê? República quer dizer res pública, a coisa pública. Então, agora, na República Romana, a política deveria ser gerida, então, pelos cidadãos. Olha só, perceba, se a política é exercida pelo cidadão, a política deve ser sempre voltada ao bem comum, né? Ao bem do público. Essa que é a ideia de república dos romanos, né? E é justamente também a ideia de república que a gente também tem que pensar hoje, né? Quando a gente fala em Brasil, quando a gente fala em mundo hoje, né? República é cuidar o quê? Do bem público, da coisa pública. É a essência da República Romana. E aí nós comentamos as estruturas de poder. Falamos, por exemplo, aqui das magistraturas, né? Os magistrados são quem? São cargos públicos. Lembra que a gente falou dos cônsules, dos questores, edis, pretores, censores, do estador, que era um cargo excepcional, 6 meses apenas de plenos poderes. Outro órgão político, o Senado, lembra lá, né, do Conselho dos Idosos, dos anciãos, formulavam leis, era controlado pelos patrícios, né, o Senado. E, além disso, havia também as assembleias. E a gente comentou que tinha as assembleias das tribos, assembleias por centúrias, as assembleias da plebe. E aí lembra, né, que a gente comentou que na República Romana o órgão mais poderoso, mais importante é o Senado, beleza? O Senado que é o mais importante, o mais poderoso da República, tá? Beleza. Falamos sobre os órgãos, falamos sobre os magistrados, né? Falamos um pouquinho sobre o Senado. E aí que a gente falou, o que foi que a gente terminou, né, de falar a aula passada, foi sobre os movimentos sociais. O que acontece? Lembra que Roma possui a divisão social, né, entre a aristocracia patrícia e os plebeus. É a divisão clássica, beleza? E olha só, vamos lá relembrar um pouquinho. Pessoal, o que é uma aristocracia? Comenta aí no chat para mim, por favor. Né? Ou pode ligar o microfone também. Vamos dar uma relembrada. O que é uma aristocracia? Qual é o conceito de aristocracia? Que a gente está falando desde a Grécia. Isso aí para mim, por favor. Aristocracia, aristócratos, o que isso quer dizer?
E aí? E aí? E aí? Vamos lá, o Arthur já começou a falar. Diga, Arthur. Os nobres eram privilegiados. Pronto, fechou, né? Exatamente, Arthur, parabéns. Então, olha só, galera, falou sempre em aristocracia, falou em quem? Em uma elite, né? As pessoas ligadas pelo parentesco, então são parentes e eles têm privilégios, né? No caso da antiguidade, quais são esses privilégios? Terras e mais cidadania, tá bom? Então, quando a gente fala em Roma, quem eram os aristocratas? Eram os patrícios, beleza? Por que os patrícios eram aristocratas? Porque só eles, né, eles tinham uma boa quantidade das terras, eram grandes proprietários de terra, latifundiários, né? Você já deve ter visto esse conceito lá em geografia. Eles tinham cidadania, apenas eles tinham cidadania, né? Ou seja, só eles poderiam ser escolhidos como magistrados, só eles podiam ser escolhidos para o Senado, só eles participavam, né, das assembleias, beleza? Porém, o que acontece? Que a gente começou a ver, né, na aula anterior, é que os plebeus começaram a exigir também cidadania, ok? Então, isso, com essa exigência dos plebeus, eles começam a ter cidadania, começam a ter direitos também, bom? E aí foi o que nós falamos, né? Falamos de algumas leis, falando, por exemplo, do tribunato da plebe, né? Então, a partir daqui, os plebeus passam a ter um representante no Senado, né? Lei das 12 tábuas, aí olha só, galera, importante lembrar disso. Lei das 12 tábuas trouxe o quê? As leis escritas para Roma. Antes as leis eram orais. Só quem conhecia as leis eram os patrícios, né? Eles conheciam as leis, manipulavam as leis. E agora, com as leis das 12 tábuas, os plebeus têm acesso às leis e sabem também quais são os seus direitos. Então, perceba que isso vai ser importante nessa luta por cidadania. É importante você saber seus direitos, porque sabendo seus direitos, você pode, então, pleitear, né, uma causa na justiça, você pode reclamar na justiça quando alguém fere o seu direito, beleza? Então, com a lei das 12 tábuas, as leis passam a ser escritas, todos têm acesso às leis. Bacana? Olha que beleza, mais gente chegando. Seja bem-vindo aí, quem está chegando, né? Lei Canuleia, beleza, o casamento entre patrícios e plebeus agora existe. Não podiam casar antes, com a Lei Canuleia agora eles podem. Bacana? Vamos lá. Falamos também Lei Licínia Sestias, olha só, regulamentou na exploração das terras públicas, instituiu que dos dois cônsules, né, um tinha que ser plebeu. Aí, outra lei importante, os cônsules eram dois, lembra lá, chefiava o exército, né, administrava Roma. Dos dois cônsules, um deles agora tem que ser escolhido pelos plebeus. Olha só a representatividade dos plebeus também, que é outra característica importante da república, né? Essa representatividade. Já que a república é coisa pública, então as camadas sociais têm que se ver representadas, né? Aí no governo. Lei Hortência, né? As decisões tomadas pelos plebeus em suas assembleias passam a valer para todos. Então, agora, as assembleias da plebe, né, que depois vão ser criadas, começam agora a valer nessas decisões para todo mundo, não só para os plebeus. E a Lei Poetélia Papíria abole a escravidão por dívidas. E aí lembra aqui, né? Opa, poxa, Maria, tá falhando? Mais alguém tá com áudio falhando aí? Tá ok? Já voltou? Tá funcionando bem? Parece que a internet estava ruim, né, para algumas pessoas hoje. De repente pode ser por isso. Mas eu espero que melhore logo, né? De qualquer maneira, depois ela vai ficar gravada, né? Você pode voltar. Tá normal aí, Nádia? Ah, beleza, que bom. Qualquer coisa, galera, é só comentar aí. Se travou, quiser que eu volto, né? Inclusive, repito de novo a explicação, não tem problema nenhum, tá bom? Qualquer coisa, é só comentar aí. E aí, olha só, lembra que a gente comentou, né? Voltando para o assunto, que é importante lembrar, então, como a gente falou aqui, a lei do tribunato da plebe, que vai ser a primeira, né? Tribunato da plebe, lembra sempre dessas leis aqui que são as principais. Tribunato da plebe, tá? Lei das 12 tábuas, outra lei importante, leis escritas. Lei licínia, né? Um dos cônsules agora é plebeu. E lei Poetélia Papíria, abolição da escravidão por dívida, tá? São as quatro principais, beleza? Você também não ficar agoniado, tendo que
decorar tudo. Não, não decore, né? Tente aprender, entender um pouquinho, e aí você lembra desses quatro itens, tá bom? Beleza, então isso aqui foi o que a gente comentou, né, na semana passada. Vamos adiante, então. E aí, sempre lembrando, qualquer coisa, comenta aí no chat, quiser que eu volto, explico de novo, tá bom? Qualquer dúvida, pergunte, a gente está aqui para isso, ok? Olha só, galera, então, o imperialismo romano. Veja bem, você com certeza já viu um filme, né, qualquer filme sobre o Império Romano, inclusive ontem até passou um, né, Ben-Hur, que era um clássico do cinema lá da década de 60, né, fizeram depois o remake. Bom, enfim, a gente sempre tem aquela ideia que o Império Romano, ele vai ser, né, vai ter um exército poderoso, vai dominar muitos territórios, muitos povos. Bom, com certeza, isso vai ser uma característica da história romana, né? É importante lembrar, então, alguns pontos principais, né? E como é que começou essa expansão. Vamos lá. Olha só, galera. Imperialismo Romano. Então, veja, vai haver as chamadas guerras púnicas, beleza? Entre romanos e cartagineses, certo? Essas guerras púnicas vão ser ao todo três guerras púnicas, certo? Entre os séculos 13 e 12 a.C. Basicamente, o que vai acontecer, tá? Roma, lembra que Roma está aqui na Península Itálica, né? A botinha, olha só, a bota da Joelma, aqui na Europa, né? Roma está bem aqui. E aí que a gente comentou que Roma era uma cidadezinha, começou a se expandir, né? Uma vez que ela percebeu que a melhor maneira de se defender era atacando, né? Lembra que na antiguidade, o que mais tem é guerra. Guerra para todo lado, conquista, saque, né, pilhagem e tudo mais. Então, Roma começa a se expandir pela Península Itálica, tá bom? E aí, veja, eles vão ter alguns povos aliados, eles vão ter alguns povos dominados, existia essa diferença de tratamento. Os povos aliados, com o tempo, vão ganhar cidadania, né? Os povos dominados vão ser escravizados, certo? E o que acontece? Eles vão dominar toda essa Península Itálica e eles vão para onde? Para Sicília, que é essa ilha, bem aqui. Quando eles chegam nessa ilha, eles encontram os cartagineses, que é essa galera que morava, olha só aqui, no norte da África, tá bom? Os cartagineses, eles são fenícios, uma galera ali da região da Síria, que navegava, comercializava pelo mar Mediterrâneo, e aí Cartago vai se tornar uma cidade fenícia, tá bom? Esses fenícios dominavam o comércio do mar Mediterrâneo, tá bom? Principalmente nessas regiões aqui em laranja, tá bom? Essa área dominada pelos cartagineses, pela cidade de Cartago, toda essa área aqui. E aí o que acontece, então? Quando os romanos, eles invadem a Sicília, eles topam com os cartagineses. E aí o que acontece? Pois não, esse mar Mediterrâneo é pequeno demais para nós dois, não dá, né? Só tem que ter espaço só para um dominador, ou os romanos ou os cartagineses. E aí, o que foi aconteceu? Guerra. São as guerras púnicas, tá bom? Púnicas porque os romanos chamavam os cartagineses, né, de poenice, né? Poenice, que é uma forma latina, né, de fenícios, tá? Por isso o nome, púnicas. E aí foi guerra, né? Três guerras rolaram, muita onda, muita gente morrendo, Roma ganhando uma hora, depois Cartago ganhando outra. E aí, resumindo a ópera, o que foi que rolou? Teve as guerras púnicas, depois da terceira guerra púnica, a última guerra púnica, a cidade de Cartago foi destruída, né? Suas muralhas foram destruídas, sua cidade foi devastada, a população foi escravizada pelos romanos, e aí, a partir da dominação, né, sobre Cartago, que o mar Mediterrâneo praticamente virou uma possessão romana, certo? E aí, vamos lá para esse próximo mapa. Então, depois da derrota dos cartagineses com as guerras púnicas, os romanos então puderam abrir caminho para a dominação ao longo do mar Mediterrâneo. Isso até mesmo que eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? Porque o mar era praticamente todo dominado pelos romanos. E aí, é claro, aí você tem esse mapa, né, que é o mapa clássico, né, da período aqui de máxima expansão da civilização romana, e aí você pode perceber, né, aqui você tem a Europa, a Ásia, né, o Oriente Médio, aqui o norte da África, e toda essa região, perceba, foi então, no final das contas, dominado por Roma ao longo de vários séculos, tá bom? É claro, não foi isso de um dia para outro, não, mas aí ao longo de vários séculos, Roma pôde dominar toda essa vasta extensão. Todo o mar Mediterrâneo praticamente estava em suas mãos, tá certo? E aí você vê aqui um pouquinho, né, o período de expansão aqui da monarquia, essa parte aqui é amarelo,
Período de expansão da República, a parte verde, aí você vê aqui toda essa extensão em verde, bom? E o período de expansão do Império Romano, né? Essa parte aqui já em lilás, né? Certo? E aí você percebe que o mar Mediterrâneo vai ser todo dominado pelos romanos, bom? E aqui, né, o soldado, né, que era a base do exército romano, era o legionário, que é esse carinha que está bem aqui agora, né, na sua tela, tá bom? O legionário. O legionário, ele era um camponês. A base do exército romano era de camponeses, era gente que trabalhava o campo. E perceba, qual vai ser o grande problema? Esses camponeses vão ser, então, convocados de tempos em tempos para o exército, para as guerras de expansão de Roma. Esse camponês, muitas vezes, vai largar sua terra, ele vai para o exército, passa tempos lutando, guerreando, né? Depois de, se ele sobrevivesse, obviamente, né, na guerra, ele voltava para sua casa, e aí que acontece? Que em muitas circunstâncias ele estava com sua terra abandonada, né? Ele se endividava para conseguir voltar a produzir em sua terra, e em muitas circunstâncias essas dívidas que eram contraídas não eram pagas, eles não conseguiam pagar essas dívidas. E aí começa um processo de aumento de escravidão por dívidas em Roma. É por isso que lá atrás a gente falou aquelas leis, né? As leis de Roma, a lei Poetéria Papíria vai abolir a escravidão por dívidas. Então, a abolição da escravidão por dívidas vai ser muito importante, né? Uma vez que a base do exército eram esses camponeses, tá bom? E aqui, né, o esqueminha um pouco das ferramentas, né, desses legionários, perceba aí que era um material muito pesado que eles tinham que carregar, certo? Você tinha aqui essa espada curta, né, que era o gládio, você tinha aqui essa lança, tinha aqui o elmo, toda essa parte aqui de proteção, aqui o escudo também, certo? Eles carregavam, olha só, cerca de 30 quilos de equipamentos, né, de armamentos e tudo mais, então era alguém que tinha um preparo físico muito grande, né, que formava a base do exército romano, que foi o exército que dominou, né, a região da Europa aí por muitos séculos, certo? E aqui, geralmente, quando eles caminhavam, eles carregavam esse bastão, certo? Que era uma espécie aqui de um estandarte, um estandarte de guerra romano, onde aí que ele caminhava, né? Ele mostrava aqui o símbolo de Roma, certo? O símbolo de Roma, aqui a legião romana, bom? O SPQR era o nome oficial de Roma, bom? Era o nome oficial de Roma. E é interessante perceber, né, mais uma vez, lembra que a gente comentou na aula passada que a Itália fascista de Mussolini vai muitas vezes utilizar essa memória sobre Roma para legitimar seu poder. De certa maneira, também a Alemanha nazista, né, ele vai usar também esse símbolo da águia, por exemplo, né, muitas vezes em suas insígnias. Então, essa simbologia que vem do Império Romano, em muitas circunstâncias, serve para legitimar, né, a dominação, a opressão. É por isso também que é importante a gente perceber que o exército romano foi um exército poderoso, dominou muitos territórios, mas também escravizou, saqueou, matou muita gente, né? Então é importante também ser crítico diante dessa romantização de Roma. Bom? Beleza, vamos lá adiante. Galera, olha só, então Roma começou a se expandir, né? Começou a se expandir, dominar territórios, estava enriquecendo, show de bola, para Roma, logicamente. E aí, olha só, com essa expansão territorial, Roma começa a acumular três coisas, certo? Que terras, tá bom? Escravos e riquezas, de modo geral, né? Então, terras, devido então, a essas terras que eram acumuladas, né, pelo processo de conquista, qual o problema? Que essas terras que eram dominadas, muitas vezes, iam para as mãos dos senadores, né, lá do Senado romano. E aí você lembra, quem eram os senadores? Eram patrícios. Então, perceba que essa guerra vai fortalecer, vai ajudar, sobretudo, quem? As elites romanas, né? Então, vamos ter esse processo de expansão, mas é uma elite que vai se beneficiar dessas guerras, né? Os patrícios, sobretudo, que vão enriquecer, vão acumular terras, tornar-se mais, vão se tornar ainda maiores latifundiários do que já eram. Outra questão também vai ser o fluxo de escravos. Os povos dominados, né, vão ter aí sua população escravizada, e aí esses escravos vão aumentar o fluxo, a quantidade também em Roma. É por isso que no período da República, com as guerras de expansão, os escravos vão se tornar a base da população, tá bom? E além das riquezas, né, porque tinha coleta de impostos, cada região dessa tinha que pagar tributos, né,
a Roma, tá bom? Então, vamos ter esse fortalecimento, esse enriquecimento do Estado romano. Porém, era um enriquecimento que era para poucos, né? E o que acontece? Esse enriquecimento, terras, escravos, riquezas, vão gerar também tensões, vão gerar problemas sociais, tá bom? Vamos falar um pouquinho desses problemas agora, tá? O primeiro problema vai ser a questão agrária. Galera, perceba bem uma coisa. Nós vamos ter uma quantidade pouca, né, uma quantidade pequena de pessoas acumulando terras, uma quantidade enorme de pessoas, em muitas circunstâncias, perdendo terras, ou então precisando de terras. Porque com a questão da expansão romana, né, como a gente falou, os patrícios vão se beneficiar, porém, como o camponês era quem lutava no exército, em muitas circunstâncias, esse camponês vai perder suas terras. E quando esse camponês perde sua terra, o que ele faz? Ele vai para onde? Para a cidade. Então começa o inchaço populacional. Com o inchaço populacional, a gente tem violência, a gente tem criminalidade, temos problemas, certo? E aí o que acontece? Para diminuir esses problemas nas cidades, né, e para dar terras a quem não tinha terra, quem é que vai surgir? Os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, tá bom? É dessa galera, então, desses dois que a gente vai falar agora. Vamos lá. Primeiro deles, o Tibério Graco, tá? Aqui é o busto, né, dos irmãos, tá certo? Tibério e Caio Graco. Vamos lá. Tibério Graco. O que o Tibério Graco vai fazer? Olha só, ele vai tentar limitar a posse da terra e distribuir essa terra para os cidadãos pobres de Roma. Então, olha só, galera. Perceba, então. Ele vai tentar, então, pegar, né, vai tentar limitar a posse da terra, tá certo? E aí, limitada essa posse da terra, essa terra excedente, ele vai tentar dar para quem? Para o povo pobre de Roma. Os camponeses que estavam perdendo suas terras, né, precisavam de terra. E vai tentar fazer isso, aquilo que a gente chama de reforma agrária, né? Então, ele vai tentar entregar terra para quem não tinha terra, bom, que era muita gente. E aí acontece, ele era tribuno da plebe, ele vai propor isso no Senado romano, porém os senadores são, em sua maioria, aristocratas, não vão aceitar essa ideia. E aí, além de rechaçar, além de não deixar a ideia dele se tornar uma lei, vão perseguir o Tibério Graco e ele vai acabar sendo assassinado, sendo morto lá em 132 a.C., tá bom? Então, primeiro, Graco acaba sendo assassinado, né? Ele tem toda a terra, para quem não tinha terra, porém não foi aceito, ele foi morto. O segundo Graco vai ser o Caio Graco, né? Era irmão do Tibério, tá bom? Né? Era tribuno da plebe também. Ele vai propor também outras leis. Quais leis? Vamos lá. Ele propõe a distribuição de trigo a preços reduzidos, a chamada lei frumentária. Então, olha só, vamos vender trigo a preços menores para os pobres, para que eles possam alimentar, certo? Ele também vai tentar estender a cidadania romana a outros povos. O que acontece? Lembra que a gente falou ainda agora, né? Existiam os povos aliados, os povos dominados. Até aí, em 123 a.C., esses povos aliados ainda não eram aliados, não eram cidadãos, perdão, certo? E o que ele quer, então, agora? Dar cidadania a esses povos aliados. Ou seja, que esses povos aliados também tivessem direitos políticos. Então, perceba, ele queria dar cidadania a esses povos aliados, queria vender trigo a preços menores para os povos romanos. Isso também vai desagradar as elites patrícias de Roma, certo? E aí vai gerar também uma perseguição contra Caio Graco. No final das contas, o Caio Graco, ele vai tentar tomar o poder em Roma, vai tentar um golpe em Roma, e aí ele não vai conseguir, ele, no final das contas, ele vai ser cercado pelo exército romano, ele vai se suicidar, né? Vai mandar que seu escravo o matasse, né? Para que ele não fosse entregue à justiça, fosse morto pela justiça romana. Enfim, o que é importante não perceber que esses dois irmãos tentaram beneficiar as pessoas mais pobres de Roma, porém não conseguiram. No final das contas, foram mortos, né? Ou foi assassinado, ou cometeu suicídio. Para perceber que a questão das terras, da concentração de terras, vai promover também problemas em Roma, tá bom? Opa, travou? Eita, galera. Travou? Alguém mais travou? Comenta aí, por favor. Quer que volte? Essa internet hoje não está colaborando muito. Não? Tá normal? Tá certo. Acho que ela até saiu, inclusive, acho que foi um problema da internet. Poxa. Bom, vamos adiante então. Espero que ela possa voltar, tá? Vamos lá.
Se alguém quiser que volte, a gente volta. Tá tudo tranquilo, galera? Tudo certo? Quer que a gente comente mais um pouco? Quer que a gente tire alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilo? Certinho? Beleza, Marcos? Beleza, Alisson? Bacana. Bom, então vamos lá, dando continuidade, tá certo? Qualquer coisa, comenta aí. Vamos lá. Então, problema da terra, problemas, né? Foram mortos. Outro problema, aumento de escravos em Roma, devido às guerras de conquista. A gente acabou de falar. Isso vai gerar o quê? Revoltas de escravos, tá bom? O principal, com certeza você já deve ter ouvido falar, foi a revolta de Espartaco. Foi essa aqui que aconteceu entre 73 e 71 antes de Cristo. É claro, não foi a única, tá certo? Houveram várias revoltas de escravos ao longo da história. Porém, de Espartaco foi a mais, é a mais lembrada, foi a mais importante porque foi talvez a única que chegou a ameaçar o poder romano. E olha só, falando bem rapidamente, né, resumidamente, Espartaco, ele era um gladiador, né? Você sabe que os escravos em Roma, em que no período da República vão se tornar a maioria da população, eles vão ser direcionados para onde? Para o trabalho no campo, mas também para o trabalho nas cidades, tá certo? O escravo romano, além disso, ele não tinha só trabalhos manuais, tá? Existiam escravos também que eram intelectuais, existiam escravos que eram professores, havia escravos que eram secretários particulares, podemos fazer essa comparação, certo? Havia escravos de elite. Até entre os escravos existia também diferenças, né? Existiam alguns que eram mais, tinham uma vida mais precária, mais pesada, mais árdua, mas havia também aqueles que tinham uma certa autonomia, uma certa liberdade de movimento, né? Inclusive, em Roma, existia a questão da alforria. Na Grécia era bem mais difícil conseguir alforria. Em Roma, não, existia o Instituto da Alforria, sendo que o escravo alforriado podia até mesmo se tornar um cidadão. Ele podia ganhar o status de cidadão liberto, porque existia essa questão em Roma. O que acontece com relação a Espartaco? Havia escravos que eram gladiadores. Os gladiadores, você sabe, aqueles que lutavam na arena, né, para interter as massas. Não, Marcos, não. Eu coloco a data aqui mesmo só para ilustrar, certo? Mas não se preocupe em decorar a data. O importante é entender o contexto, tá bom? Não se preocupe, tá bom? O ano é só para ilustrar, é só você localizar. Então, existiam escravos que eram gladiadores. Os gladiadores lutavam na arena para interter as massas. Os gladiadores podiam tanto ser escravos como também livres, pessoas livres, né? No caso do Espartaco, ele era escravo, né? Ele era ali da Trácia, tá bom? Era escravo da Trácia. E aí, veja bem, o Espartaco, ele liderou, então, uma revolta de escravos gladiadores. Então, era gente que era bom na porrada, em outras palavras. Era gente que lutava muito bem, sabia usar as armas. E aí, acontece, ele consegue, então, organizar esses escravos, eles empreendem uma grande revolta que sacode o Império Romano. Pra você ter uma ideia, durou, então, aí, né, 73 a 71 antes de Cristo, ele chegou a ter cerca de 90 mil adeptos, 90 mil escravos nesse grande exército comandado por Espartaco. E aí, é claro, eles venceram muitas batalhas contra o exército romano, que não era fraco, né? Você já viu aí, né? Um exército muito forte. Até o exército romano penou, né, contra o exército de Espartaco. Porém, o que aconteceu já nos anos finais, já em 71, existia uma boa parte desses escravos, eles queriam sair, né, da Itália, ir embora, ser livres. Outros escravos decidiram ficar ainda na Itália, se tornar, então, bandos, né, que assaltavam, roubavam, e isso vai provocar uma divisão, enfraquecendo o movimento. E daí que uma parte desses escravos que queriam sair, né, da Itália, eles vão para o sul, ali eles vão conseguir alugar uma embarcação para fugir, porém eles vão acabar sendo traídos, né, pelo dono dessa embarcação, queria então fornecer essa embarcação para eles irem embora da Itália, né. Eles vão ser traídos, vão ser cercados, muitos vão ser mortos, né, nessa surpresa, né, armada pelo exército, outros tantos, cerca de 6 mil, vão ser crucificados na Via Ápia. A Via Ápia era a rua principal de Roma, e eles vão ser crucificados, né. A crucificação era a pena que era reservada a ladrões, a assassinos e a escravos revoltados, né, revoltosos. Eles vão ser crucificados. E a crucificação, você sabe, ele colocava ali, né, naquela haste, naquela cruz de madeira, eles ficavam ali pregados, né, na cruz. A crucificação era uma tortura, ao mesmo tempo que era uma grande humilhação.
No final das contas, eles morriam asfixiados, porque como eles ficavam naquela posição por muito tempo, o diafragma ele já não funcionava mais em determinada hora, então ele já não conseguia mais respirar por ficar ali naquela posição por muito tempo, até que ele morria asfixiado, né? Então era a pena da crucificação na qual eles foram destinados, né? É por isso lá no Evangelho, inclusive, para quem lê no Evangelho, conta que Jesus Cristo foi crucificado, né, entre dois ladrões, e aí conta que Jesus morreu logo, né, lá por volta das 3 da tarde, segundo o relato bíblico, porém os dois ladrões eles estavam vivos, e aí os soldados, o que eles fizeram? Quebraram as pernas dos ladrões, porque assim eles não tinham apoio, e logo, sem apoio, eles se asfixiariam, né, mais rapidamente. Tá? Então, é uma pena cruel que existia na antiguidade. Tá bom? Pena da crucificação. Vamos lá. E aí chegamos à crise da República. Olha só, galera, falamos tanto em crise, né, cara? Crise sanitária, econômica, política. Pois é, mas a crise faz parte da história. Por isso que, sim, a gente está vivenciando um momento histórico, né? E aí, como você vê, vivenciar a história não é fácil. Não é fácil, com certeza, né? Em nenhum momento é fácil. Mas é importante a gente passar por ela. É importante também a gente entendê-la, né? Então vamos lá. Crise da República. Galera, perceba. Então Roma estava enriquecendo com guerra tinha mais terras, tinha mais escravos, riquezas, os patrícios enriquecendo ainda mais, né? Inclusive, entre os soldados, né, entre os militares também nós vamos ter um enriquecimento. Os generais romanos vão ganhar muito prestígio, porque eles vão ser vistos como aqueles que levam, né, a prosperidade de Roma. Outros militares também vão se tornar a chamada classe equestre, né, porque eles vão, de certa maneira, governar, né, províncias romanas, vão ter o direito de cobrança de impostos, eles também vão se tornar uma elite romana, bem como também os nobelitas, que eram os filhos daquele casamento entre patrícios e plebeus, tá certo? De qualquer maneira, quem estava enriquecendo era uma minoria, porque a maioria, que eram os plebeus, continuavam na pobreza, né? Bem como os escravos, né? Que era a maioria, de fato, né? A maioria de escravos continuavam escravos, outra boa parte eram os plebeus, continuavam pobres. E aí isso vai gerar tensões, como a gente falou. Questão agrária, questão de escravos. Quem vai tentar, então, tomar o poder à força nesse contexto? Os militares, os chefes militares. Olha aí, presta atenção aos militares. Vamos lá. Esses chefes militares começam, então, a disputar o poder entre si, para ver, então, quem ia tornar-se cônsul, quem ia tornar-se ditador de Roma. E isso vai gerar, olha só, instabilidade política. Né? Então, perceba, ele vai se tornar uma instabilidade, então, um caos, um conflito, uma luta para ver quem ficar com o poder, uma tensão muito grande, uma crise. Nós vamos passar, nós não, os romanos antigos, né, obviamente, vão passar pelos ditadores, quem? Mário e Sila. Falando um pouquinho rapidamente deles, Mário era um general romano, ele era plebeu, inclusive. O Mário vai ser o cara que vai criar o soldo. Você sabe o que é o soldo? Comenta aí enquanto um gole de água. O que é o soldo? Meninos aí estão fazendo 18 anos, né? Prestar serviço militar. Sabe, Marcos? O que é o soldo? Você aí que quer entrar no exército tem que saber, né? Não? O soldo é o que? O pagamento para os militares, né? O soldado, né? O soldado, ele não recebe um salário, recebe um soldo, tá bom? E aí o que acontece? O Mário é o cara que vai criar o soldo, né? Porque antes, perceba, o soldado, né, romano não ganhava nada, né? Não ganhava nada. Ele era usado, né, para lutar, depois ele voltava para sua terra, muitas vezes pobre, enfim. E o Mário vai criar o soldo, um pagamento para os soldados, ele vai profissionalizar o exército, né, que antes dele era apenas um exército de camponeses, agora começa a se tornar profissional, e com isso ele toma o poder em Roma, tá bom? E aí, é claro, ele vai instituir algumas reformas, vai dar terras também para os soldados, tá certo? Vai dar terras também para camponeses. Depois ele vai ser deposto, quem vai assumir vai ser o Sila, que é outro general romano. O Sila já era patrício, aí o Sila já vai tentar tirar um pouco esses direitos, né, que vão ser conquistados pelos plebeus, vai gerar instabilidade, crise também. Então, perceba, os militares estão disputando o poder entre si, devido a esse prestígio que eles estão acumulando, tá bom? E aí, o que acontece? Diante dessa crise, vão tirar o Sila depois da jogada, né? Vão depor o Sila, e vão pensar, pô, o que a gente vai fazer para tentar resolver essa crise? E aí surge quem? Os triunviratos, tá bom? O primeiro e o segundo triunvirato, que vão ser o quê?
tentativas de estabilização da República. Perceba que a Roma ainda é uma república, porém essa república está sendo ameaçada por esses interesses. E aí, para tentar salvar a República, nós vamos criar, então, os triunviratos, certo? Agora, pergunta fácil. O que é um triunvirato? Olha só, triunvirato. O que é um triunvirato? Isso é fácil. Olha o nome. Triunvirato é o quê? Triunvirato. Vou dar uma pista, é um governo. Opa, um governo. É um governo de quê? E aí, galera, cadê só o Marcos? Fez líder agora, fez líder, tá vendo só como é fácil? Tá certo? Cavaleiro Barba, a gente vai deixar para comentar depois, tá certo, Júnior? Tá? Só para a gente não sair daqui. A gente vai comentar depois sobre os barbos. Governo de 3. Os cônsules eram 2, porém, para salvar a República, vamos escolher 3 para tentar, então, governar, tá certo? O primeiro triunvirato, instituído, olha só, aqui 59 a.C., a data é só para ilustrar, tá certo? Não fique batendo cabeça com data. Quem era? Pompeu Magno, Júlio César e Crasso. Certo, galera? Pompeu Magno é o general romano que vai dominar a região ali da Palestina, tá certo? Lembra quando a gente leu o Evangelho, né? Terra de Jesus, os romanos estavam dominando, que a coisa toda. Graças a quem? Graças a Pompeu, certo? Vai dominar essa região. Júlio César era um general que vai dominar a Gália. A Gália é o que a gente chama hoje de França, certo, galera? Era dominado lá pelos gauleses. E o Crasso ele não tinha uma tradição militar, um patrício, um cara muito rico, tá certo? Em Roma. Mas aí, como ele tinha o dinheiro, vamos chamar esse cara, e aí ficou os 3, olha só, triunvirato, olha só que coisa bacana. E aí, por um tempo, eles ainda vão governar juntos, né? Em harmonia, tá bom? Porém, o que vai acontecer? O Crasso vai acabar morrendo. O Crasso, ele não era militar, né? Porém, ele tinha um sonho de dominar a Mesopotâmia. Olha só que viagem, né? Ele armou o exército, foi para a Mesopotâmia e lá ele morreu na Mesopotâmia. Quando o Crasso morre, vai acontecer o quê? Uma guerra civil entre Pompeu e Júlio César. Antes, os dois eram amicíssimos, eram muito amigos, eram best friends, né? Inclusive, o próprio Pompeu vai chegar a casar, né, com uma parente de Júlio César, uma sobrinha de Júlio César. Porém, quando o Crasso morre, o que vai surgir, então? O que vai aparecer? A tensão entre os dois. Os dois, na verdade, se odiavam, né? E já que o Crasso morreu, já não tinha mais por que guardar ainda essa aparência, né, de estabilidade. O que acontece? Guerra civil, tá bom? Entre os dois, entre Pompeu e Júlio César. Quem vence a guerra civil? O Júlio César, certo? Pompeu acaba sendo derrotado, vence o Júlio César. O que o Júlio César faz? Olha só, ele vai ser decretado ditador vitalício pelo Senado romano. Galera, o Júlio César, perceba, o ditador, você lembra que era um cargo de apenas 6 meses, né? 6 meses, segundo a lei romana. Porém, Mário e Sila já vão passar por cima dessa lei, e agora Júlio César vai ser nomeado pelo Senado, ditador vitalício. O Júlio César, uma vez ditador, ele vai fazer várias reformas. Ele vai mudar o calendário, né? Vai criar o calendário juliano, tá bom? Ele vai dar terras para esses soldados, vai criar festividades, obras públicas para empregar essa galera, certo? Então, ele vai fazer várias medidas populares da época. Porém, quem vai gostar muito dele vão ser os plebeus, e quem não vai gostar dele, os patrícios. E é por isso que os patrícios vão fazer o quê? Vão dar um golpe em Júlio César. Vão assassiná-lo lá em 44 a.C., tá bom? Lá os chamados Idos de Março. Ele vai ser assassinado em março, tá? E aí é uma coisa assim, até meio cinematográfica. Os senadores, né, os patrícios, eles vão tramar a morte de Júlio César. Júlio César, ele costumava ir, né, para o Senado, ele presidia as reuniões do Senado, e aí, num dia, né, ele foi lá para presidir a reunião, e aí conta-se, então, que um dos seus antigos aliados, chamado Brutus, né, foi se aproximar, ô, Júlio, como é que vai e tal, pegou, né, um punhal e deu-lhe, pá, né, deu-lhe no Júlio César. E aí, Júlio César teria dito, até tu, Brutus, né, porque ele sabia que estava sendo tramado ali um plano para matá-lo. E os outros senadores, então, com seus punhais, foram lá e cada um começou a matar o Júlio César. E assim, cada um foi e deu uma punhalada em Júlio César, matando, assassinando Júlio César no Senado em 44 a.C. A coisa estava feia.
né? Morreu o Júlio César. Então, olha só, nova crise, caramba, acabou o triunvirato, foi o que fizeram, escolheram outro triunvirato, o segundo triunvirato, tá bom? Agora, composto por quem? Marco Antônio, Otávio e Lépido. E aí, olha só, galera, três caras de novo, né, para tentar aí restaurar as coisas. E aí, olha só, Marco Antônio era general romano, era braço direito de Júlio César. Otávio era sobrinho de Júlio César, né, alguns historiadores também dizem, né, que era um filho adotivo de Júlio César, devido à aproximação com Júlio César. E Lépido era o Lépido, né? Era um cara aí também muito rico, né? Tinha um prestígio, chamaram aí também. Mas perceba, temos dois caras, então, que eram grandes aliados de César, né? De Júlio César, e mais um terceiro indivíduo. E acontece, eles vão dividir o império entre eles, Otávio fica na Europa, Marco Antônio na África, o Lépido vai para a Ásia, depois eles mandam o Lépido para a África, uma região distante, afastam o Lépido do governo, o que a gente tem agora, nova guerra civil, tá bom? Olha só, destituição de Lépido, vamos ter novamente guerra civil, né? Tudo é guerra, né? Na antiguidade. Quem vai guerrear? Marco Antônio contra Otávio. E aqui, quem que aparece? Cleópatra, rainha do Egito. A Cleópatra, né? Você deve ter ouvido falar com certeza. Uma mulher belíssima e tudo mais. A Cleópatra foi a rainha do Egito, né? E aí o que acontece? Ela tentou conquistar a independência do Egito. Ela teve um caso com Júlio César, chegou a ter um filho com ele, o Cesário, né, o Cesarião. Júlio César acabou morrendo, depois ela se aproximou de Marco Antônio, e ela vai ser uma aliada de Marco Antônio nessa guerra civil. Porém, Marco Antônio acaba morrendo, né, acaba sendo derrotado lá na Batalha do Ácio, né, a Batalha do Átio. Né? Cleópatra se suicida, e aí quem vence, no final das contas, Otávio. Vitória de Otávio. E aí, olha só, com a vitória de Otávio é esse cara bem aqui, tá bom? Nós vamos ter, então, aquilo que a gente chama de fundação do Império. E é aí que a gente começa o período, então, do Império Romano, tá certo? Então, perceba, já é o terceiro último período da história de Roma, e a gente já caminha, então, para o fim aqui do tema. Tá certo, galera? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, perceba, então, que a República, ela já começa a cair, né? Já com aquela crise, com os triunviratos, e agora a República, ela acaba de vez, ela acaba, então, se desestruturando de vez, dando lugar ao Império, tá certo? E vamos falar um pouquinho, então, desse início, tá? Do Império Romano, tá? Vamos lá. Veja, o Otávio, então, ele ficou, né, governando sozinho, já que o segundo triunvirato, acabou também. O Otávio, ele começa a receber títulos do Senado. Quais são esses títulos? O título de Augusto, olha só, Augustus, que quer dizer o quê? Divino. Bom, o título de Imperator, né? Imperator, imperador, quer dizer o quê? Chefe supremo do exército. O título de Princeps, que é Princeps, o primeiro cidadão, mais importante, e o de Pontificatus Máximos, que é o que? O título de líder religioso. Então, perceba que aqui a gente tem, basicamente, a ideia do imperador, né? A ideia do imperador. Chefe supremo do exército, divino, né? Você sabe que o imperador romano era tido como um deus, inclusive, príncipe, pontífice máximo, líder máximo da religião romana, certo? Então, perceba, a república já está toda, já foi para baixo, né? Já não existe mais a república, porque que existe agora o império. E isso que acontece, ele vai receber do Senado, né? Quando ele vence a guerra, né, contra o Otávio, o Senado romano ele vai dar esses títulos para Otávio, ele vai ser reconhecido, vai ganhando esses títulos, tá bom? Então o Senado ele dá esse título para o Otávio, né? E aí isso começa uma tradição, né, entre os imperadores. É por isso que chama também Otávio de Otávio Augusto, né? Porque Augusto era um título, então Otávio, o divino. Inclusive, nessa imagem, voltando rapidinho, você tem a imagem do Otávio. E aí, olha só, essa imagem é bem didática para a gente. Aqui você tem, olha só, um deus. Isso aqui é o Cupido, né? O deus do amor, olha só que bonitinho, né? Mas ele é chamado ascendente, né? Do deus, dos deuses, né? Então, você tem aqui o aspecto divino. Aqui ele segura, tá um pouquinho ruim de ver, né? Mas aqui você tem um bastão, que é o símbolo do poder político, né? De Roma. E ele usa um traje militar, olha só, símbolo do poder militar do imperador, chefe militar supremo. Então, perceba aqui, nessa imagem, você tem representação divina, representação política, representação militar do imperador, certo?
e do Otávio. E é interessante também falar que o Otávio também vai criar uma nova reforma no calendário, inclusive. O Júlio César, ele cria o mês de julho. Olha só, o mês que a gente vai entrar depois, né? O mês de julho, foi criado pelo Júlio César, em homenagem a eles, logicamente. Por isso tem 31 dias. O mês quintilis tinha só 30 dias. Ele vai mandar batizar o nome de julho, colocar 31 dias. E aí, depois de quintilis, era o mês sextilis, né? Tinha 30 dias. O Augusto, né, Otávio Augusto, vai depois rebatizar o mês sextilis, dia mês de agosto, né? E vai mandar colocar 31 dias. É por isso que fevereiro tem só 28, né? Porque foi tirado esses dias, tinha que tirar de algum lugar, né? Tiraram lá do mês de fevereiro. Aí ficou fevereiro com 28 dias, né? E aí mês de julho e agosto 31 cada um, né? Exatamente, cara. Não são pequenos, não são mansos, não, né? Não são fracos, não. Enfim, com o império, nós temos a supremacia do poder do imperador. E olha só, galera, na república, poder máximo, senado, tá certo? No imperador, poder máximo. No império, poder máximo, imperador. Então, o imperador vai ter todo o poder em suas mãos, certo? E tanto é, inclusive, que vamos ter figuras, né, bizarras, medonhas, como Nero, que manda incendiar Roma para os cristãos. Vamos ter o Calígula é um cara perverso, né, o cara perverso. Vai mandar desenterrar o corpo de Alexandre o Grande, porque queria usar a roupa de Alexandre, né, a roupa do defunto Alexandre. Inclusive, o Calígula, para você ter uma ideia, no que ele vai fazer, ele vai chegar a nomear o próprio cavalo, Incitatus, vai nomear o cavalo Incitatus como senador de Roma, né? Você vê, então, como o Senado vai perder prestígio. Apesar do Senado continuar existindo, porém, ele vai ser só um penduricário, vai existir só para dizer, né? Porque o poder agora vai estar em todas as mãos do imperador. E aí a gente percebe, então, né, a questão da república deixa de existir, porque agora quem manda mesmo é o imperador, né? Para se manter no poder, o imperador faz o quê? Ele cria cargos públicos, ele dá, então, esses cargos públicos para os patrícios, então, não tentarem dar um golpe nele. Então, percebo que ele vai favorecer os patrícios. O Otávio vai criar a Pax Romana, né? Durante o período de Otávio, nós vamos ter o fim da política expansionista, né? Então, nesse período, as guerras vão cessar, tá bom? Por um momento, vai ser um período de paz. Ele vai dar terras, então, né, para plebeus, vai dar terra para ex-soldados, vai dar cargos públicos para os patrícios, ele vai criar grandes festejos, sempre glorificando a figura dele, glorificando a figura da paz. É nesse período, inclusive, que ele vai encomendar do Virgílio, que era um poeta romano, a escrita lá da Eneida, né? Lembra que a Eneida, a gente chegou a falar na aula passada, ela traz um pouco a origem mítica de Roma, né? Então, o que acontece? A origem mítica era falada, né? Era oral, um relato oral, né? Tinha várias versões, inclusive. E o que o Virgílio vai fazer? Ele pega todas as versões, ele cria um enorme poema épico, narrando as histórias, né? Do herói Enéas, da fundação de Roma, falando de Rômulo e Remo. Então, perceba que essa história mítica servia para glorificar, né, o império, glorificar o próprio Otávio, porque se o Enéas era descendente dos deuses, né, lá, descendente de Vênus, inclusive o Enéas, e ele dizia-se descendente de Enéas, então perceba, glorificar o imperador, glorificar o império, glorificar Roma, tá bom? E aí aqui que aparece também a política do pão e circo, panem et circenses, né? Então, nós vamos ter grandes espetáculos públicos, a distribuição de trigo, de pão às camadas pobres, para evitar revoltas. Aqui temos o início do Império. Bom, esse cavalo está melhor do que a gente, né? Exatamente. Então, perceba só, né, que essa humilhação, né, desse órgão de poder vai também contribuir, né, para o poder do Império, tá bom? Galera, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo? Ainda estão aí? Estão vivos? Estão acordados? Ah, beleza, vou dar uma olhada. Sagaz, tudo sagaz. Beleza, olha só, galera, nosso tempo então já encerrou, tá bom? Pegue, faça o exercício, tá, na plataforma, a gente fica por aqui. Na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai se encontrar novamente, falaremos já da conclusão desse assunto. E aí, qualquer dúvida, você pode comentar, pode chamar no PV, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a gente está aí para isso, tá bom? Sigam se cuidando, tenham ainda uma boa aula, mais tarde tenham um bom almoço. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela coragem, pelo carinho de estar por aqui. E a gente vai se vendo, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Manoel, que agradeço.